Convido os irmãos a colocar sobre os seus pés. Aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. Queria estar convidando aqui o canal de bênçãos para as nossas vidas desta noite. Diácono Delfino. A gente vai passar 10 minutinhos depois, irmãos. Os irmãos não percam a bênção, viu? Deus está nesse negócio aqui, irmãos, né? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus. Aproveitando que os irmãos estão em pé, gostaria de ler ele em Atos capítulo 6, glória a Deus, versículo 4, Atos 6, verso 4, glória a Deus. Diz assim, irmãos: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Só esse versículo para não estender muito. Vamos fazer uma breve oração em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos e glorificamos o Teu nome, adoramos o Teu nome, ofertamos na Tua casa, aleluia, nos desprendemos para vir na Tua casa, ouvimos aqui, ó Pai, ó Pai, a palavra que será ministrada, venha falar no nosso coração, venha falar conosco, continuar a falando aquilo que o Senhor já tem falado através da vida dos irmãos. Abençoa-nos, dê entendimento, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, pode tomar um assento, glória a Deus. Deus vai continuar, né, irmãos, falando o que Ele tem falado através da vida dos irmãos, né? O tema é oração. Agradeço já aqui o convite do pastor, aleluia. A gente vai ocupar o tempo ali destinado, aleluia. Vamos falar sobre a oração. Já foi falado aqui através da pastora que a oração é um alimento, né? Então a gente lembra daquela canção da Cassiane, né? Ah, mas a palavra é alimento. Não, a oração também é um alimento, irmão. Tudo que vem nos dar força é alimento espiritual para a nossa vida. Então a oração, ela é um alimento, né? Louvado seja o nome, aleluia, do Senhor. A palavra aqui está falando acerca dos apóstolos aqui. Nesse contexto, irmãos, estava sendo instituídos os diáconos. E aí alguns irmãos convertidos, gregos, chegaram para os apóstolos e falaram que estava tendo um problema com as viúvas naqueles dias, né? Que as viúvas não estavam sendo atendidas, estavam passando por dificuldades, né? O verso 1 vai estar falando sobre isso. E aí então eles fizeram uma reunião, né? Convocaram ali os 12, aqui já eram os 12, né? E ali então eles decidiram, né, que os apóstolos iam cuidar da parte da oração, aleluia, como nós lemos aqui. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele então foram instituídos ali os diáconos. E se a gente prestar atenção, né, do poder, né, que tem a oração, já nesse contexto mesmo, né? Então se a gente prestar atenção, né, depois aqui do verso 4, né, que nós lemos aqui, aí o verso 5 vai falar então que eles escolheram ali alguns homens cheios do Espírito Santo, e vai colocar aqui o nome deles. E aqui no verso 6 fala que então os apóstolos oraram por eles, imporam as mãos sobre eles, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e eles foram consagrados ali para o ministério. E aqui já nesse pequeno contexto a gente já vê o resultado, irmão, disso, né? Olha como a coisa, quando ela é guiada e dirigida pelo Espírito Santo de Deus, olha o poder que tem a oração, né? Então não tem, irmãos, o cristianismo, ele saiu do judaísmo, né? Ele saiu lá um galinho do judaísmo, né? Quando Jesus ele veio, e foi fundado o cristianismo na pessoa de Jesus Cristo. E o cristianismo, ele não existe sem a oração, não tem jeito, já foi falado aqui, né? Sem oração e sem jejum, né? Não tem vida cristã, né? Não tem cristianismo, louvado seja o nome do Senhor. O verso 7 vai falar, né? E crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Olha o poder da oração, né? Então tudo tem que ter a oração, né? Se não tiver oração, as coisas não vão andar, não adianta. Não adianta a pessoa ela querer levar uma palavra, ela querer explanar uma palavra, irmão, vamos ser sinceros, né? Vamos ser sincera, né? Quando eu falo sincero, eu lembro dessa palavra sincera, né? Vamos ser sincera, né?
Porque a cera ela tampa algumas rachaduras, mas quando ela é exposta no sol não tem jeito, o sol bate e a rachadura vem. Se a gente quiser, né, buscar temas, a internet está cheia de temas, homens renomados, homens, né, teólogos, homens estudados, né? Nesses dias de hoje, o que a igreja precisa, né, é realmente isso aqui, é viver uma vida de oração. Louvado seja o nome do Senhor. E se a gente colocar um propósito de oração, irmão, na nossa vida, vamos ver se a gente está firme ou não. É simples. Aí eu vou colocar um propósito de oração para tal coisa. Senhor, eu vou levantar às 3 da manhã, né? Vou levantar às 3 da manhã, ou um exemplo aqui, vou levantar às 4 da manhã e vou, né? Pode ser qualquer hora, eu só estou dando um exemplo. E vou orar aqui por esse propósito, né? Então, quantos têm feito isso e nem tem, vamos ser sinceros, e nem tem começado o propósito? Aí eu vou fazer isso. Quando Jesus ele fala, quando ele está lá no Getsemane, né? Ali em Lucas 22 vai falar, né? Que Jesus ele estava lá no Getsemane e ele ali vê os, já foi falado aqui também, olha que coisa interessante. E ele então ele avança mais um pouquinho para frente para orar e pede para os discípulos orar e vigiar. E aí depois ele fala, Jesus ele fala, olha, o Espírito está pronto. Né? O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Espírito está pronto, entre parênteses. O Espírito está pronto, entre parênteses. Dizer que vai fazer isso é muito fácil. Entre parênteses, o Espírito está pronto, é isso, meu irmão. Dizer que vai fazer isso é fácil. Só que é o seguinte, a nossa carne é fraca. Será que nós vamos resistir à tentação? Será que a gente vai conseguir fazer isso? É a carne fraca, que nós temos que combater ela todo dia. Então, se a gente não conseguir iniciar o propósito e nem terminar o propósito, é sinal que a nossa vida de oração, né, no linguajar nosso aqui, está meio capenga. Está meio capenga. E aqui, olha o resultado da oração. E crescia a palavra de Deus. Através da oração, a palavra de Deus, ela cresce. Ela cresce, irmão. Os discípulos, eles cuidaram da parte da oração do ministério da palavra, da ministração da palavra. Irmãos, é através da profecia. A ministração é a profecia. É através da profecia que Deus começa a manifestar. É através da profecia, né, que vem as revelações. É através das profecias que vem os milagres. E tudo isso está amarrado na oração. Tudo isso vem através da oração. Porque se a pessoa pegar um papel, escrever algumas coisas e vir, não é difícil, irmão. Vamos ser sinceros, não é difícil. A pessoa chegar e falar, não é difícil. Tem curso de oratória aí, irmão. Tem curso de oratória aí. Se você quiser aprender, está lá, é gratuito. Você entra lá, você aprende. Curso de oratória, né? Como você não repetir algumas coisas em alguns sermões. Então está tudo aí. Então não é difícil. Mas a vida de oração é diferente. É diferente. E crescia a palavra de Deus ela vai crescer. Não vai ter barreira para a palavra de Deus, não vai ter. Não vai ter obstáculo para a palavra de Deus. E ficando nesse ponto que a pastora falou que a oração é um alimento mesmo, né? É um alimento mesmo. Se a gente olhar lá para Lucas 22, quando vai falar de Jesus no Getsemane, lá vai falar que Jesus ele sabia do que viria a acontecer posteriormente. E Jesus então, ele fala para o discípulo, ele chama Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, está escrito lá, e ele vai ali ao monte para orar. E ali então ele está triste até a alma, ele está angustiado, e as gotas de suor se transformam em sangue, né? Tamanho abatido estava Jesus, a minha alma está angustiada até a morte. Vamos orar junto comigo? Jesus chamou eles para orar, e eles foram, mas na verdade a gente viu que quem orou foi Jesus. E Jesus ali depois da oração, aí você vai entender que a oração ela nos dá força, é um alimento, né? A palavra de Deus é um alimento. A água representa a palavra de Deus, é um alimento. Elias bebeu água, comeu pão para caminhar ali, né? Dias ali, porque representa a palavra de Deus, mas a oração nos dá força, meu irmão. Então Jesus, quando ele sai daquele Getsemane ali, aí você vai ler a história lá em João 18, a partir do verso 10, já é um outro Jesus. Se você vê lá, a postura dele já é diferente. Aí chega lá Judas com o soldado, aí Jesus fala, quem que vocês estão buscando? Sou eu mesmo. Ou seja, Jesus ele foi fortalecido, aleluia, pela oração.
louvado seja o nome do Senhor. Então a oração, sim, meus irmãos, ela nos fortalece. Poder da oração. A palavra de Deus, ela cresce. Aleluia. A palavra de Deus, o que precisa tocar o coração da igreja é a palavra de Deus. O que precisa tocar na vida das pessoas é a palavra de Deus. Não é filosofias vãs, meu irmão. Não é isso. Isso não vai mudar a vida de ninguém. Mas a palavra de Deus, ela tem poder, aleluia, para mudar, louvado seja o nome do Senhor, para abrir cadeias, louvado seja o nome do Senhor, para abrir prisões. A gente estudou na escola dominical acerca de Pedro, a libertação de Pedro. E a palavra aqui continua no verso 7. Em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. Aí, irmão, conversão. Olha o que a palavra de Deus, né, através da oração, louvado seja o nome do Senhor, ela faz. Através da oração, nós só conseguimos ser cheios do Espírito Santo através da oração. Aleluia, só vamos ter o avivamento através da oração, é da oração, só que é com dificuldade. Nada vai ser fácil, é com dificuldade. Os grandes avivamentos que aconteceram no século 18 e 19, né, principalmente lá na Inglaterra, começou ali com um grupo pequeno e se tornou grande, forte e poderoso. Por quê? O poder da oração, louvado seja o nome do Senhor. A oração, aleluia, ela tem poder. Através da oração, aleluia, Deus, ele manifesta em conversão na vida das pessoas. Por quê, irmão? Porque a guerra é espiritual. E a oração, aleluia, é que vai combater o sofisma, é que vai combater, né, tudo aquilo que o inimigo ele tem colocado na mente das pessoas. A oração, ela vem, aleluia, ela arranca, aleluia, ela joga por terra, aleluia. O Espírito Santo trabalha no coração das pessoas, as pessoas é convertida, aleluia, através da oração. Sem oração, não tem como ser cheio do Espírito Santo. Sem ser cheio do Espírito Santo, aleluia, aí como é que a gente não tem evangelho, né? O evangelho não vai progredir, o evangelho não vai crescer, aleluia. Sem oração, aleluia, não tem poder nas igrejas. O que Paulo ele fala, né? A gente começou a ler aqui Coríntios, né? E quando chegou nessa palavra eu lembrei, né? Lá em 2 Coríntios, né? Se eu não me engano é o capítulo 2 e o verso 7, se eu não me engano. 1 Coríntios 2:4, aliás. Olha lá, 1 Coríntios 2:4, né? O que o Paulo ele fala, né? Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi com muitas lágrimas para que vos entristecesses, mas para que conheceis o amor que abundantemente vos tenho. É 1 Coríntios, falei errado. 1 Coríntios, né? Que Paulo, o que ele fala em 1 Coríntios? 1 Coríntios ele vai falar exatamente o que eu estou falando aqui. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de demonstração de espírito e de poder. Então o poder de Deus ele era manifesto na vida desses homens. Quem era o apóstolo Paulo, né? De quem nós estamos ali citando? Em Atos 9:9, ali, a palavra de Deus fala que ele fica 3 dias e fica 3 noites sem comer. Em Atos 9, aleluia, o verso 11, Jesus quando chama Ananias para poder ministrar na vida de Paulo, olha o que Jesus fala para Ananias, olha lá, ó. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. O homem de oração, o apóstolo Paulo. Um dos maiores desbravadores do evangelho, o apóstolo Paulo, ele era um homem de oração, aleluia. E assim que ele se converteu, se você continuar lendo ali esse contexto, vai falar que no sábado ele já estava entrando na sinagoga, já estava ensinando a palavra de Deus. Por quê, irmão? Porque a oração ela tem esse poder na nossa vida. O Espírito Santo, aleluia, ele nos enche. O Espírito Santo, aleluia, ele nos capacita, louvado seja o nome do Senhor. Então, a oração, aleluia, ela tem esse poder, traz conversão. E a palavra de Deus nos diz assim, aqui no verso 8: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. A oração faz isso, né? A oração, né, ela manifesta o poder de Deus, é tudo através da oração. É por isso que uma igreja, ela precisa orar, né? E nós estamos vivendo dias tão difíceis, meus irmãos, mas tão difíceis, né? Que nós temos a oportunidade de reservar um tempo para Deus, para orar, né? Mas nós não podemos esquecer, né, o que Jesus falou. Olha,
o espírito está pronto, mas a carne é fraca, mas nós temos que combater isso na nossa vida, né? Para que Deus ele venha a mover, né, os céus e a terra, aleluia, através das nossas orações, e Deus ele faz isso, né? Deus ele faz isso. Quando a gente olha lá para o livro de Gênesis, né, Abraão, o pai da fé, a palavra de Deus diz que Deus ali, Abraão ali então fica sabendo que Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, ele fica sabendo, e ele, quando Deus então está destruindo ali, a palavra de Deus fala que Abraão ele se levanta de manhã bem cedo, ele olha para as campinas, ele vê a fumaça subindo, e a palavra de Deus diz lá em Gênesis 19, 29, né? E lembrou-se Deus de Abraão, se puder colocar lá, né? E lembrou-se Deus de Abraão, e depois vai falar lá que Deus então salvou a vida de Ló. Olha que a nossa oração ela tem poder, né? A oração ela tem poder, aleluia, de realizar milagres extraordinários na nossa vida. Então Abraão ali se colocou na presença de Deus, Abraão sabia do que ia acontecer, então Abraão intercedeu pelo sobrinho, ele clamou pelo sobrinho, e Deus então teve misericórdia, e Deus poupou ali a vida de Ló, através da oração de Abraão, e Deus se lembrou, aleluia. Então irmãos, a nossa oração ela não é em vão, ela não é. Quando nós oramos e nós colocamos algo diante da presença do Senhor, aleluia, o Senhor ele vê. O que diz ali no Salmo, né? Eu vou estar abrindo aqui. O que diz ali no Salmo 33? Aleluia. O que diz no Salmo 33? Salmo 33. Aleluia. Ele diz assim: aleluia, Jesus, glória a Deus. O verso 13 e o verso 14 diz assim, olha: o Senhor olha desde o céu e está vendo todos os filhos dos homens, do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra. Ele é o que forma o coração de todos eles. Então o Senhor ele vê tudo, ele está vendo tudo, ele contempla tudo. O Senhor do céu ele vê todas essas coisas, ele conhece cada um de nós, ele sabe as nossas necessidades, ele sabe. Mas nós temos que levar, aleluia, a Deus por meio das nossas orações. É interessante que a nossa petição também com Deus, né? Ela tem uma base. Eu estava estudando a palavra. Você sabia que a nossa oração com Deus também ela tem uma base, né? Através de um mandamento que Jesus ele deixou, né? Ali em João 13, né? Se eu não me engano, João 13, 34, né? Jesus ele fala assim, olha: eis que eu vos dou um mandamento, que vos ameis uns aos outros. Eu estava estudando esse texto, né? Que vos ameis uns aos outros. É interessante isso, porque a gente olhando ali para 1 João, né? Eu acho interessante, né? Como a palavra de Deus, ela se casa, né? Ela se completa. Ali em 1 João, né? No capítulo de número 3, no verso de número 11, ó: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio. Está falando da mensagem de Jesus, que Jesus passou, que nos amemos uns aos outros. João 13, 34. Então Jesus pediu que nos amássemos uns aos outros, né? E quando ele está falando aqui, ele fala acerca do Filho de Deus, agora ele vai estar falando acerca do amor. Aí quando ele vai estar falando acerca do amor, lá no 22 ele vai falar assim, olha: e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Olha que coisa interessante. Então quando nós fazemos a nossa oração para Deus, né? Aqui o verso 22, 1 João 3. Qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos. E no 11 vai falar qual que é o mandamento que ele deixou acerca do amor. Então é um do fruto do Espírito Santo, né, que foi ministrado aqui no culto das crianças. Então na nossa vida tem que ter esse amor, né, o amor pelo próximo, né, tem que ter um coração, né, com esse fruto enraizado na nossa vida. A vida cristã tem que ter isso, né, um homem de oração, a igreja de oração, né, ela tem que ter isso como base na vida dela, né. Por que eu estou falando, né? Por que eu estou falando isso? Ainda ali em 1 João 5,14, né? E essa confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade. Olha lá quando fala segundo a sua vontade, né? Quando nós pedimos alguma coisa, estamos fazendo a sua vontade, aleluia. A palavra de Deus fala, ele nos ouve, né? E para a gente ver que realmente isso é verdade, a gente vai ver a história da igreja de Atos, né? Que começou debaixo da oração. Então quando Jesus ele é assunto ao céu, quando Jesus ele sobe ao céu,
né? A igreja em Atos 1,14 diz que elas perseveraram unânimes em oração e súplica com as mulheres. Então, a oração, ela traz a comunhão, né? A igreja, para ter uma comunhão de Deus, uma comunhão real e verdadeira, tem que ter a oração, né? Se a gente fazia isso muito lá no quartel, né? Quando a gente ia fazer as nossas orações, a gente fazia as orações individuais e depois nós colocava algum propósito em comum para a gente orar e a gente dava as mãos, né? Cada irmão dava as mãos e ali a gente orava junto naquele propósito. Cada irmão orava um pedaço e um ia concordando, de maneira que a roda toda orasse em favor daquele propósito, né? Então a oração, irmão, ela quebra todas as cadeias, ela traz a comunhão, né? No meio da igreja, no meio do corpo de Deus. Olha a importância da oração, né? Que às vezes a gente fala só em avivamento, né? Só em milagre, também está contido ali, né? Ser cheio do Espírito Santo também está contido ali, mas a gente vê, né, que a oração também, ela traz algo poderoso chamado comunhão. E todos eles perseveraram unânimes em oração e súplicas com as mulheres de Maria, mãe de Jesus. Então a igreja começou desse jeito, debaixo da oração. E uma igreja que começa assim com oração, irmãos, e tem isso, né, como base, né, como pilar, né? E não pode faltar isso na igreja. A igreja de Cristo realmente ela é conhecida, né, pela oração, né? Não tem cristianismo sem esse pilar, né? A gente vê, estudando a igreja ali de Atos, a gente vai ver já, aqui no capítulo de número 2, a gente vai ver o poder da oração. Eles perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Olha como a oração ela tem esse poder, né? Esse poder de congregar, né? De unir, aleluia, de trazer unidade para a igreja. A igreja precisa, né, de unidade. A igreja vai conseguir isso através da oração. Então não tem mágica, né? Não tem mágica, é tudo, né, através da oração. E o verso de Atos capítulo 2, 43 diz assim: em toda alma havia temor, né? E muitas maravilhas e sinais se faziam. Está vendo como é uma sequência isso, né? Está vendo que no 42 a gente falou, né, que eles perseveraram na doutrina, ó, quando fala doutrina, né, na palavra, né, dos apóstolos, no ensinamento dos apóstolos, né, eles tinham comunhão, né? Olha como isso está ligado. Eles eram unânimes em oração, eles perseveravam na oração. Olha, agora só depois da oração, né, para a gente ver que realmente é da oração isso, vem da oração isso. Diz assim, né? E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Está vendo, irmão? Né? Para a igreja chamar os milagres de Deus, né? Para os milagres de Deus vinham acontecer novamente, né? É só a igreja, né, se voltar para a oração. É só o crente se voltar para a oração, né? Através da oração o crente vai ser cheio do Espírito Santo. Através da oração Deus ele vai manifestar poder. Através da oração os milagres vão acontecer na igreja. Através, aleluia, da oração. Então, muitas maravilhas, muitas, olha que coisa maravilhosa, se faziam, aleluia, pelos apóstolos, né? E agora para confirmar o que eu falei lá em 1 João 3, né, acerca do mandamento que Jesus falou em João 13, 34, né? Vos dou o mandamento que vos amei uns aos outros, está aqui, né? O poder da oração, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia necessidade, né? Então o amor, né? A oração, aleluia, ela tem essa base também do fruto do Espírito Santo, né? O crente, ele tem que ter esse amor na sua vida, tem que ter, né? Como é que ele pode ser crente, né? Porque é interessante que João ele fala, né? A gente não vai ir lá por causa do tempo, mas lá no capítulo 13 ele fala acerca daquele que é filho de Deus e daquele que não é filho de Deus, né? Aquele que não pratica o amor, como pode ser ele filho de Deus? O João vai falar, 1 João 3 vai falar sobre isso lá. E eles então vendiam, né? Então, olha o que a oração ela faz. E a oração está ligada nisso aqui. Está vendo a importância da oração, irmãos? E tudo quanto pedimos, 1 João 3, 22, né? E se fizemos segundo a sua vontade, né? Qual que é a vontade dele lá? Que nós amemos um ao outro. Então isso aí tem que estar ligado na nossa vida, né? Então é o amor, né? O amor. Então a gente pode conjecturar aqui muitas coisas, né? Porque Deus ele realmente ele quer nos usar para abençoar outras pessoas, né? E Deus vai usar outras pessoas para nos abençoar. Olha que coisa interessante.
o meu próximo, ele está necessitado, Deus vai mover o meu coração através do Espírito Santo, né? E eu vou poder ajudar o meu irmão, e Deus vai mover outros para me ajudar, e é assim que funciona, aleluia. A gente olha ali para a vida de um homem, né? E falando em oração também, irmãos, a palavra de Deus diz em Romanos, a gente conhece muito Romanos 8, 28, né? Tudo coopera, né? Para o bem, né? Falou em Romanos 28, a gente guarda, né? Mas o 27 é importantíssimo. O 27 vai falar que é o Espírito Santo, aleluia, que nós não sabemos como pedir, e que é o Espírito Santo que intercede por nós. Olha que maravilha, Ele intercede por nós. Olha o poder que tem a oração. Nós fazemos a nossa oração, o Espírito Santo, aleluia, Ele intercede por nós, aleluia, porque nós não sabemos, nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos como pedir, aleluia. Ele nos ajuda, aleluia. Ele intercede por nós, louvado, aleluia, seja o nome do Senhor. A gente olha para a palavra de Deus, né? A gente vê ali em Isaías, né? 38. Eu vou estar abrindo ali, né? O poder da oração, né? E antes de eu comentar aqui, mas a hora já está indo ali, né? Então Jesus, ele falou que nós temos que estar preparados, né? Então, a gente lê ali João 18, Jesus, ele fala para eles vigiar, né? E Jesus sabia, né, o que estava por vir. A gente não vai ler lá por causa da hora, mas você lendo o contexto, né, das outras passagens, parece que quando Jesus levanta para chamar os discípulos, parece que eles querem se colocar para orar. E Jesus falou: olha, levanta, vamos embora, eis que aquele que me traz está vindo aí. E aí chegou aquela multidão. E por que a gente tem que estar preparado, né? Por que a gente tem que estar preparado, né? E a oração nos prepara, nos capacita para isso, né? Por isso que Jesus fala: olha, basta cada dia o seu próprio mal, né? Então nós não podemos negligenciar isso na nossa vida, não, no nome de Jesus, porque nós não sabemos o que está por vir, né? Na nossa vida, o que nós vamos passar e teremos que passar, nós não sabemos. Mas se nós tivermos, irmão, alicerçado na oração, né, irmão, como nós vamos atravessar essa situação na nossa vida de uma forma diferente? Pensa nisso que eu estou te falando. Nós temos que estar em oração, né? Por quê? Porque nós não sabemos, né, aquilo que vai vir. Jesus sabia daquele momento terrível que ele teria que enfrentar. Ele teria que, ali, a partir daquele momento ali, ele teria que enfrentar coisas terríveis. E o que ele foi fazer? Ele foi orar, né? Ele estava tão angustiado, mas tão angustiado, né, que o seu suor se transformou em sangue, diz a palavra de Deus. Mas a oração que ele fez, você vê um Jesus de uma forma em Lucas 22, você vê um Jesus diferente em João 18, ali Jesus já fortalecido, revigorado, pela oração, aleluia, que ele fez a Deus. Deus o revestiu de força e de poder. E no final da oração ele fala: Senhor, se não for possível passar de mim esse cálice, então seja feita a tua vontade. A oração, aceitar a vontade de Deus, a oração não nos faz murmurar. Então por que nós murmuramos muitas das vezes? Vida de oração fraca, pouca oração, né? Pouca oração, né? A gente conhece aquele pouca oração, né? Pouco poder. Nós precisamos ali estar revestido de oração. Então, nunca é tarde para começar, meu irmão, nunca é tarde, né? Senhor, eu tenho fracassado aqui, me ajuda. Eu tenho fracassado nessa área, eu preciso. E nós estamos vivendo dias difíceis e nós precisamos estar revestidos do poder de Deus, aleluia. Olha como esse momento aqui na igreja é ímpar na nossa vida, irmão. Aqui nós temos comunhão, aqui nós oramos, aqui nós buscamos ao Senhor. Aqui nós clamamos ao Senhor. Vamos ser sinceros, se nós estivéssemos na nossa casa, vamos ser sinceros, né? O que nós estaríamos fazendo agora? Eu estaria vendo aquele canal que eu estou acostumado. Eu estaria assistindo aquilo que eu tenho assistido, né? Mas nós quebramos isso, né? E vamos nos despertar para esse momento na nossa vida. Temos os nossos afazeres? Temos. Mas nós não podemos abandonar isso na nossa vida, porque a oração vai nos fortalecer, né? E vai nos capacitar, aleluia, para nós atravessar os momentos difíceis que vai vir na nossa vida, né? O pastor, a pastora pegaram a Covid, né? Agora imagina se eles não estavam com a vida de oração, né? Eu peguei, Jean pegou, o Jefferson pegou, imagina, né? Como é que seria, né?
Mas nós passamos, né? A oração nos fortaleceu, nos ajudou, né? Eu tive que visitar lá um parente meu, né? Porque ele pegou esse negócio aí e ficou sem dormir, né? A pessoa ficar sem dormir é perigoso, até a pessoa vir a óbito, irmão. O organismo nosso não tem que descansar, né? Mas a oração, ela nos prepara para isso. A gente olha aqui, eu vou encerrar por cada hora, né? Em Isaías 38, a gente conhece a história, né? Vai falar de Ezequias, né? Gosto desse texto, né? Diz a palavra de Deus que ele, assim como ele começou a reinar, ele começou ali a fazer coisas que agradavam a Deus. Ele começou a reparar o templo, fazer coisas que Deus se agradava, né? E a palavra de Deus, que Deus então manda uma palavra para ele, e a palavra chega até ele, falando que é para ele colocar a casa dele em ordem, que Deus ia levar ele, né? Olha quem falou, não foi o homem, não, foi Deus que falou, né? Deus é que falou. Então ele, diz a palavra de Deus que ele coloca o rosto na parede, ele clama ao Senhor, e ele fala: Senhor, peço-te, lembra-te agora. Lembra lá do Salmo 33, irmão? Que o Senhor, ele vê todo mundo, ele conhece todos os moradores da terra, ele fez o coração de cada um de nós. Ele fala: Senhor, lembra-te de que andei diante de ti em verdade, lembra-te, né? E com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou. Ezequias chorou, né? Ele chorou muitíssimo, mas ele falou, fez essa oração para Deus: Senhor, se lembra do que eu fiz, né? E a palavra de Deus diz que a oração que ele fez, né, sensibilizou o coração de Deus. Porque o que vai fazer na nossa vida não é a oração em si, mas é o braço de Deus, é a mão de Deus. É Deus que faz, né? Não é porque eu orei vai acontecer, é Deus que faz. É Deus, tudo é Deus na nossa vida. E a palavra de Deus diz então que Deus ouve, né? E Deus manda o profeta ali que deu o recado, o profeta não tinha se ausentado muito, Deus mandou o profeta voltar, e Deus falou para ele: vai lá e fala para ele que eu ouvi a oração dele. Eu ouvi a oração dele, aleluia. Olha o poder da oração, eu ouvi a oração dele, aleluia. E fala para ele que ele não vai morrer agora não. Ai, que benção. Ele não vai morrer agora não, né? Ele vai ter mais 15 anos. E além disso, olha como Deus é bom, né? Além disso, fala para ele também que eu vou dar um grande livramento dele, tá? É tudo aqui no texto. Que eu vou dar um grande livramento para ele contra o reino da Síria, que está querendo guerrear contra ele. Eu vou dar esse livramento para ele. E eu vou dar prova para ele de que eu vou fazer isso. Eu nem precisava, irmão, né? Olha o poder que nós temos por meio da oração. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos, aleluia, que orar. Nós temos que continuar, aleluia, orando ao Senhor, né? Então se a nossa vida, se a tua vida de oração tem estado pouca, né? É momento de nós revermos isso. É momento de nós orarmos e buscarmos ao Senhor. Não está conseguindo orar? Pede ajuda para o Espírito Santo. Abre lá Romanos 8, 27. Espírito Santo, me ajuda aqui. Senhor, eu vou me esforçar aqui com 5 minutos. Senhor, eu vou me esforçar. Vai indo, irmão, vai indo. Mas não pare, aleluia. E você precisa, eu preciso, nós precisamos. Nós não sabemos o que está por vir, né? Sabemos das profecias de Apocalipse 6, sabemos o que vai vir aí, né? Agora vai ser a fome, vai ser a escassez de alimento. Apocalipse 6 está falando isso. Vai ser a paz, foi tirada a paz da terra. A paz está sendo tirada da terra, né? E nós precisamos, aleluia, estar fortalecidos, louvado seja o nome do Senhor, para Deus nos ajudar a passar por esses momentos terríveis que nós teremos que enfrentar, né? Então que Deus te abençoe, que Deus te ajude, em nome de Jesus. A oração, aleluia, ela traz o avivamento, né? Então, às vezes nós queremos o avivamento na igreja, mas vamos começar o avivamento em nós mesmos? Tem um louvor no quartel, eu estou encerrando, que a gente cantava assim, ó: a começar em mim, não sei se os irmãos conhecem. Quebra corações, para que todos vejam. É mais ou menos assim, mas quebra corações, a começar em mim. Queremos o avivamento? Primeiro eu quero o avivamento da igreja, eu preciso buscar o avivamento, aleluia, para o Espírito Santo soprar essa cinza na minha vida, aleluia, afugentar essa cinza, acender essa brasa, aleluia, para que eu venha acender a brasa na vida dos irmãos, em nome de Jesus. E assim também os irmãos, né? E aí a igreja vai ser uma igreja forte, amém, irmãos? A igreja de oração, amém? Então que a nossa igreja venha a ser uma igreja de oração, né? Não podemos desprezar isso em nome de Jesus, né? Oração, aleluia, no nome de Jesus. E quanto mais nós oramos, foi falado aqui, a pastora falou, mais nós
desejamos orar, e mais nós vemos que nós estamos orando pouco, né? É um caminho a ser percorrido, mas nós precisamos percorrer esse caminho, aleluia, porque é só Ele que vai nos manter de pé, no nome de Jesus, amém? Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Os irmãos querem receber essa palavra, amém? Graças a Deus, Deus continue abençoando o diácono Delfino.